dia a todos e, primeiramente, eu quero agradecer ao Gustavo, toda a comissão organizadora do evento, pelo honroso convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tenho muitos amigos aqui nessa sala e é uma honra muito grande falar aqui para vocês. Essa aula que eu coloquei para vocês é uma aula que me foi solicitada a dar há mais de um ano atrás, quando eu recebi um pedido do professor Robin Jones, do Royal Marsden, o famoso oncologista do Royal Marsden Hospital, e ele me pediu para colocar essa aula, para dar essa aula na reunião da ASCO, no congresso da ASCO, anual da ASCO, que aconteceu em junho passado, em Chicago. E eu fiz essa aula baseado no que foi pedido pelo Dr. Jones, que ele queria que se falasse como fazer patologia de sarcomas, seja ósseo ou partes moles, em lugares mais desfavorecidos, economicamente. Eu falei com o Dr. Jones que eu não trabalho em um lugar claramente desfavorecido. O AC Camargo não pode ser chamado de um lugar de pouco recurso. Porém, eu diria que o AC Camargo é um lugar que também não é de recurso ilimitado. O AC Camargo está intermediário em termos de recurso, mas eu, como já trabalhei em lugar de pouco recurso, já fui patologista do INCA, por exemplo, nos velhos tempos, onde via sarcoma e tinha muito pouco recurso para trabalhar, eu falei, eu posso dar essa aula. Quem assistiu a minha aula ontem, que eu dei aula ontem para os patologistas na faculdade de medicina lá, vocês podem ter observado que eu sou um entusiasta da patologia cirúrgica. Infelizmente, patologia cirúrgica está desaparecendo aos poucos. Pouca gente faz patologia cirúrgica, as pessoas acabam a residência de patologia e vão direto para as especialidades, seja dermato, seja citologia, seja gastro, querem estudar direto as especialidades e não fazem a patologia cirúrgica de modo geral. Eu fiz um ano de patologia cirúrgica na Mayo Clinic e fiz também no Memória e vi de tudo em termos de câncer nesses horários. E eu sou entusiasta. Se você quer trabalhar com sarcoma, seja ósseo, seja de partes moles, você tem que ser um excelente patologista cirúrgico, porque tudo pode acontecer em tumores que atingem osso e partes moles. Então vamos começar essa aula e vamos direto dizer que, geralmente, material que chega na patologia proveniente de sarcomas são biópsias, pequenos fragmentos de tecido, como vocês já viram aqui, a grande maioria vem através de uma biópsia true cut, Rarissimamente, hoje em dia, se faz uma biópsia em aberto para o diagnóstico de sarcoma. As amostras que vêm de citologia por a punção por agulha fina, elas podem eventualmente diagnosticar sarcoma em algumas circunstâncias, principalmente em casos de doença metastática e casos de sarcomas localmente visíveis. Porém, para o diagnóstico primário de sarcoma, essas biópsias por agulha fina não são usadas nesse momento. Ainda não. Vou começar mostrando esse caso de uma mulher de 27 anos, que 4 meses antes do parto, ela teve uma biópsia, notou, era uma biópsia de um nódulo que crescia na parede abdominal de 1 ano de duração. O nódulo cresceu e se tornou um pouco doloroso durante a gravidez, e quando realmente ela fez a biópsia, esse nódulo, essa massa media 13,5 centímetros e mostrava áreas císticas e focos de calcificação em raio-x. E a histologia está aqui mostrada. Foi uma biópsia de agulha, claramente um patologista com bom conhecimento de tumor de partes moles pode verificar se é um tumor bifásico com áreas fusiformes e áreas glandulares, diagnóstico claro, evidente de sarcoma sinovial do tipo bifásico clássico tradicional.
Acontece que, se você trabalha num local de pouco recurso, a grande diferença que você tem trabalhando de um lugar de pouco recurso para um lugar de recurso ilimitado está principalmente no uso de imunistoquímica e genética, principalmente imunistoquímica e genética. E hoje em dia, essas duas características aqui são importantíssimas para o diagnóstico perfeito de tumor de partes e até mesmo de tumor ósseo. Então, essa é a grande diferença. Como eu disse, você tem que lidar com essa falta de recurso. Se você trabalha em um lugar que você não tenha uma imunistoquímica bem desenvolvida e tenha deficiência de genética, você tem que ter algo, tem que seguir alguns princípios para se trabalhar com sarcomas de modo geral. Então, eu enumerei 6 princípios. 6 princípios que o patologista que trabalha num lugar de pouco recurso deve seguir para trabalhar com sarcoma, seja de partes somalis ou osso. Primeiro, ele deve ser um patologista cirúrgico por excelência. Segundo, ele tem que conhecer bem detalhes clínicos, detalhes de resultados de laboratório e principalmente de imagem. Segundo, ele tem que prestar muita atenção na macroscopia e na histologia da lesão. Quarto, ele tem que usar uma lista mínima, mas é sempre necessário usar uma lista mínima de imunistoquímica. Quinto, ele tem que aprender a trabalhar multidisciplinarmente, como o Marcelo falou alguns minutos atrás. E sexto, ele deve aceitar a sua limitação, deve saber que chegou uma hora que ele tem que parar com o diagnóstico e talvez pedir ajuda de centros mais envolvidos para aquele diagnóstico. Vamos estudar cada um desses princípios agora. Primeiro, vamos estudar o porquê é necessário o patologista ser um patologista cirúrgico por excelência. Primeiro, porque alguns tumores mesenquimais ocorrem primariamente em víscera. Alguns tumores mesenquimais, alguns sarcomas, surgem primariamente em víscera. Porém, esses mesmos sarcomas que surgem em víscera, algumas vezes crescem em partes moles, não associadas à víscera, por alguns motivos que vocês vão ver aqui antes. Vamos ver essa história dessa mulher de 54 anos, ela mesma uma médica que apresentava sintomas intestinais. Foi feito um ultrassom que mostrou uma massa peritoneal que era sugestiva de giste. Essa massa estava posada na superfície do fígado. O PET-CT então revelou essa massa na superfície do fígado, 7,7 centímetros, sólida, lobulada, e foi feita uma biópsia de agulha, que mostrou essa histologia. Clinicamente e patologicamente, o patologista que viu esse caso fora da Camargo pensou que se tratava de um giste. Só que ele não conseguiu curar com o giste. Ele usou kit, usou DOM-1, nada curava, e não era giste. Realmente, aí foi confuso. Foi para aí que ele parou e mandou o caso para o Camargo. E vocês estão vendo que esse tumor tem uma formação meia nodular, meia concêntrica, em volta de pequenas estruturas vasculares. Essas estruturas vasculares são estruturas vasculares que a gente vê no endométrio. Na verdade, com essa histologia desse enovelamento em volta dos vasos, isso imediatamente me fez pedir um receptor de estrogênio, um CD10 e um receptor de progesterona, todos eles positivos, e o diagnóstico nesse caso foi um sarcoma de estômago endometrial de baixo grau. Aí veio o problema, porque falava, mas a mulher não tem, a mulher, ela tem útero, e útero não tem sarcoma. Mas quando foi feita a cirurgia, ela tinha, quando foi feita a esterectomia, ela tinha múltiplos focos de endometriose. E hoje está provado que sarcoma do estroma endometrial pode crescer primariamente
em focos de endometriose fora do útero, fora do endométrio. E esse é um dos casos que aconteceu isso. E que você precisa saber patologia cirúrgica para resolver. Outro caso é tumores que não são mesenquimais. Tumores que não pertencem ao grupo de lesões mesenquimais podem, algumas vezes, simular no seu crescimento sarcomas. É o caso, por exemplo, desse paciente sexo masculino de 25 anos que, por incrível que pareça, ele era casado e estava fazendo um exame de infertilidade, ele e a mulher. A mulher passou no exame, mas ele mostrou uma massa de 10 centímetros que estava presente pelo ultrassom no lado esquerdo da cavidade pélvica. E essa massa foi biopsiada. Foi biopsiada, mostrou um tumor altamente hemorrágico, altamente maligno, com pleomorfismo, muito bizarro. Além disso, mostrou áreas desse tipo. Quem é patologista cirúrgico sabe que você está ligando um seminoma. Você tem as células germinativas do seminoma presente, tem o estroma rico em linfócito e tem até mesmo um cincício trofoblástico na área, mostrando que isso é um seminoma com células tipo cincício trofoblástico presente. Mas havia mais ainda. Depois de vários outros cortes, mostrou-se a presença dessa área. Você está vendo que isso aqui é um tipo de tumor, é um tumor misto, chamado gonadoblastoma. É um tumor que você tem células do cordão sexual e células germinativas presentes na mesma lesão. As células do cordão sexual na periferia e no centro as células germinativas. E esse tumor, o gonadoblastoma, é muito associado com calcificação e que estava presente no centro da lesão. Gonadoblastoma é um tumor misto, como eu disse, que geralmente acontece em indivíduos que são anormais sexualmente. Esses indivíduos geralmente levam consigo um cromossomo Y, porém, essas gônadas, que são gônadas masculinas, não respondem a estrogênio de modo geral. A grande maioria dos pacientes com gonadoblastoma são casos de feminização testicular, ou androgenic insensitivity syndrome, síndrome de insensibilidade androgênica. E os pacientes, apesar de ser do sexo masculino, geneticamente, eles parecem mulheres. Mulheres, até mesmo as mulheres muito bem dotadas fisicamente. E engana como mulher. Um exemplo clássico de feminização testicular é aquela antiga Roberta Close, por exemplo. Mesmo nos cinemas, é bem sabido que aquela filha do Tony Curtis, a filha do Tony Curtis, ela é um caso de feminização testicular. Depois do tratamento, essas pessoas passam a ter o sexo que elas querem seguir. A verdade é essa. Esse tumor tem 36% de bilateralidade. Então, nesse caso, esse indivíduo tinha que fazer o estudo da gônada do outro lado. Ele apresenta hienização muito comum e calcificação, e ele pode dar origem a vários tumores de linhagem germinativa. O que é mais interessante nesse caso é que também no meio da massa tumoral havia essa estrutura, uma estrutura tubular com um revestimento epitelial desse tipo e com bastante parede muscular, mostrando ser um útero. Isso é um útero rudimentar. Na verdade, esse paciente que era do sexo masculino, ele era um caso de hermafroditismo completo. Ele é um hermafrodita e ele tinha um gonadoblastoma que deu origem a um tumor de linhagem nativa. Nesse caso, era um tumor misto com coriocarcinoma, com carcinoma embrionário e com seminoma. Mas você precisa ser patologista cirúrgico para fazer esse diagnóstico. Senão você vai embora, não faz o diagnóstico. E foi o que aconteceu. Bem, o diagnóstico então foi um tumor de células germinativas de alto grau, composto de Yolk-Sac, coriocarcinoma, carcinoma embrionário e seminoma, surgindo no gonadoblastoma. Um remanescente bileriano, provavelmente um útero rudimentar, ou uma trompa de falópio no estado
estava presente no meio da massa. Bem, o segundo princípio que deve ser seguido é que deve ter uma ênfase importante no quadro clínico, no laboratório, no resultado do laboratório e na imagem. Quer dizer, todos esses dados devem ser bem revistos quando você está lidando com um caso difícil de sarcoma. Principalmente, na minha opinião, você deve rever com cuidado os dados radiológicos. Vamos estudar essas duas cardiologias aqui. Essa radiologia aqui é muito boa e você pode estar vendo de partes moles com bastante calcificação. Isso é um paciente jovem e claramente isso é um sarcoma sinovial. Isso mostrou ser um sarcoma sinovial que frequentemente exibe calcificação. Essa outra calcificação aqui, que acontece na região completa, já é diferente. É aquela calcificação floculenta que quem falou da radiologia aqui mostrou que é clássica de calcificação condroide, é clássica de cartilagem calcificando. E nesse caso aqui, isso é um condrosarcoma mesenquimal na região completa do indivíduo. Isso deve ser valorizado no estudo. Terceiro princípio a ser seguido é um exame cuidadoso da macroscopia. Vocês têm que olhar a macroscopia, têm que seguir a macroscopia e usar. Esse é um rim que foi tirado, com um tumor grande que envolvia o hilo renal e se estendia. Ele entrava e se estendia pela veia cava, pela veia renal e subia até a veia cava. Esse tumor tinha uma histologia de um sarcoma, parecia um leiomiossarcoma. Aliás, quando foi feita imunistoquímica, nesse caso, ele se comportou imunistoquimicamente como um leiomiossarcoma. Porém, se você faz o exame completo, se você só se detém na massa tumoral, que é o leiomiossarcoma nessa área, você perde essa pequena área amarelada aqui e hemorrágica que tem no parênquima renal. Como essa área foi examinada, o que apareceu foi um carcinoma de células torácicas, um carcinoma renal, carcinoma de células torácicas. E quando você põe tudo no estudo, o que você está lidando é com um carcinoma de células renais, tipo sarcomatoide, que na verdade se comporta mais como carcinoma do que propriamente como sarcoma. Embora a parte sarcomatosa fosse muito importante nesse caso. Como eu disse, você tem que estudar muito bem a histologia, você tem que estudar o padrão de crescimento. Por exemplo, o padrão de crescimento difuso é muito comum em linfoma, por exemplo, é comum em condrosarcoma mesenquimal, pode estar presente no hilo, no pinete. E aqui, por exemplo, você tem um linfoma sendo representado do lado esquerdo e um hilo sendo representado do lado direito. Por que esse hilo? Por que esse linfoma? Porque esse lesão aqui apresenta o quadro clássico da histologia do sarcoma de hilo, que são os vacúolos citoplasmáticos, que a gente sabe são os lagos de glicogênio. Quando você trata o hilo, trata o hilo com xilol, etc., você remove o glicogênio da célula. Essas células são ricas em glicogênio e essa remoção deixa esse espaço claro em volta do núcleo, que é típico do sarcoma de Ewing, e como o linfoma é pobre em glicogênio, não apresenta linfoma depois do tratamento. A presença desse padrão, que a gente chama de Staghorn, ou hemangiopericítico, é clássico de alguns tipos de sarcoma. É clássico, por exemplo, de sarcoma sinovial, e é clássico de um outro tipo, de um tumor ósseo, que a gente conhece como condrosarcoma mesenquimal. Então, o padrão Staghorn, ou hemangiopericítico, pode indicar o tipo de diagnóstico que você tem que dar no exame. Calcificação é muito comum no sarcoma sinovial. O estudo da matriz é importantíssimo. Aqui está uma matriz que claramente condroide, cartilaginosa e muito bem diferenciada. Essa matriz, no máximo, você pode pensar num condrosarcoma de baixo grau. Se essa matriz está lado a lado com um tumor de pequenas células, você tem um condrosarcoma mesenquimal. Essa matriz condroide, no entanto, é altamente atípica e maligna.
Isso nunca pode ser explicado com sarcoma mesenquimal. Se você tem um tumor ósseo com esse tipo de matriz, o diagnóstico, qual é que é, Renê? Osteosarcoma tuberculose. E aí está a diferença, e tem que ter histologia para isso. Por isso que, apesar do radiologista ser bom no diagnóstico, apesar do oncologista poder diagnosticar até clinicamente a lesão, vocês sempre vão ter que precisar do patologista. O emprego da gente é garantido. Claro, independente se você está trabalhando em um lugar de pouco ou muito recurso, você tem que saber usar a imunistoquímica. E mesmo no lugar de pouco recurso, é necessário uma lista mínima de imunistoquímica se você quiser fazer diagnóstico de sarcoma. Você tem que saber usar a imunistoquímica. E, geralmente, quando você estuda um sarcoma, você tem que fazer um painel de reagentes, porque pode haver overlap, pode haver presença, por exemplo, CD99 é uma imunistoquímica clássica do sarcoma de Ewing do Pinheiro, mas pode ser positiva em vários outros tipos de sarcoma. Então, para você fazer um diagnóstico, por exemplo, de um sarcoma, um radiosarcoma alveolar, que é CD99 positivo, você tem que saber usar os marcadores biogênicos também. Quinto, você tem que trabalhar em equipe. Você tem que trabalhar junto com o clínico, com o oncologista, junto com o radiologista. Você não pode dispensar essa ajuda. É necessário. Quer ver um caso? O caso de um menino de 14 anos cujo raio-x mostrou uma lesão osteolítica insuflante no ramo ilho público sem reação periosteal. Aqui está, foi feita a biópsia de agulha que mostrou uma lesão hipocelular, quase sem atipia, um pouco mixoide, inclusive, formando microcistos, e bem hipocelular, com as células algo hipercromáticas, mas sem células maiores, sem pleomorfismo, sem nada, atividade mitótica era zero, em tudo e por tudo parecia uma lesão fibrótica benigna. No máximo que você poderia dizer é que isso era um fibroma desmoplásico, no máximo, mas parecia uma lesão benigna. Eu pensei até, quando eu vi essa peça, que era uma displasia fibrosa em fase involutiva. Bem, o clínico e o radiologista me chamaram e falaram: não aceitamos esse diagnóstico, porque olha a radiologia da lesão. Era uma radiologia claramente maligna, com quebra de córtex e provavelmente extensão em partes moles. Realmente você estava lidando com a lesão maligna. Eu falei: então tem que fazer nova biópsia. Então essa biópsia de agulha que vocês me deram não foi significativa. Foi feita nova biópsia que mostrou áreas de cartilagem, mostrou um estroma fuso celular muito mais celular, porém ainda não muito atípico, e mostrou áreas de formação óssea, presença de osso bem formado aqui e ali. O mesmo estroma presente com alguma substância mixoide permeio, mas bem mais celular. Com isso na mão, com a presença de cartilagem, eu simplesmente fiz um exame, fiz um ND2 e fiz um CDK4, que mostra que o que eu estava lidando, na verdade, era o osteosarcoma central de baixo grau. Obrigado. O osteosarcoma, pode deixar. Muito bem. O osteosarcoma central de baixo grau de malignidade, uma lesão difícil de fazer o diagnóstico, e que eu precisei da ajuda do oncologista, precisei da ajuda do radiologista para chegar a esse diagnóstico. Finalmente, você tem que aceitar as limitações. Vamos ver esse caso, por exemplo. Isso é um tumor, claramente um tumor de células pequenas e redondas, que aconteceu em um paciente de 17 anos, uma lesão na coxa desse paciente de 17 anos. Entretanto, quando foi feita imunistoquímica, esse tumor era fortemente positivo para CD99, mas era citoqueratina positivo e era hemo positivo. Foi criado um problema de diagnóstico diferencial.
Seria isso um sarcoma de Ewing que mostrava-se que era tímido, que pode acontecer, ou você estava diante de um sarcoma sinovial um pouco diferenciado, tipo célula germinal. O tratamento dessas duas lesões são totalmente diferentes. Enquanto que o tratamento de Ewing é químico, o tratamento do sarcoma sinovial é cirúrgico, por excelência. E a gente precisa fazer isso mesmo. Então, nessa situação, você precisa de genética. Felizmente, no AC Camargo eu tenho essa genética. No AC Camargo eu posso fazer um IWS, posso fazer um SYT, que são os marcadores tanto de Ewing quanto de sarcoma sinovial. Mas se você não tem isso, você tem que mandar. Você tem que procurar uma instituição que tem e pedir, será que vocês podiam fazer uma genética nesse caso? Olha, isso se faz até muitas vezes livre de despesa. Vocês dizem, o paciente não pode pagar, a gente faz. Lá no Camargo, a gente procura, quando a gente está rodando um SYT para alguém, talvez vocês tenham que esperar um pouquinho. Ó, nós vamos ter um sarcoma sinovial daqui a 2 dias para fazer, e a gente encaixa mais um. Procuro essa aqui, mais um caso. Então dá a mesma algoritmia serve para os dois, entendeu? E pode-se fazer isso. Então você tem que pedir ajuda. Nesse caso é fundamental. Outro caso, atualmente tem sido descrito neoplasias de células pequenas e redondas que são IWS negativo. Eles parecem, em tudo, eles parecem Ewing e PNET. Mas quando você faz a genética, eles não têm a genética de Ewing e de PNET. Esses tumores têm algumas translocações, alguns fusion transcripts são completamente diferentes. BICOR, CCNB3, CICDUX4, são tumores que parecem Ewing, mas que se comportam muito diferentes, são muito mais agressivos que o Ewing tradicional e são muito menos sensitivos à quimioterapia clássica do Ewing. E, claro, você tem que pedir ajuda se tem um caso desse. Se vocês amanhã têm um tumor de pequena célula redonda que parece Ewing, mas não responde a tratamento, quem sabe pode ser Ewing. Quem está trabalhando muito nisso é o pessoal do memória, Cristina Antonesco. É só pedir a Cristina Antonesco, se você aceitar colocar o seu caso no protocolo deles lá, ela provavelmente vai fazer isso para você, porque ela está usando isso para conhecer mais as lesões. Então você tem que pedir socorro. Bem, a conclusão disso que eu falei para você é o seguinte: se você trabalha com sarcoma em lugares de pouco recurso, você tem que ser um baita de um patologista cirúrgico. Você tem que estar muito bem update com a literatura da patologia de Ewing. Você tem que usar todo o seu senso de trabalhar em conjunto, em time, em equipe. Você tem que fazer o uso apropriado de toda a informação clínica que é possível. Você tem que usar a imunistoquímica, mesmo que seja uma pequena lista, e saber usá-los. Você tem que reconhecer seus limites, até quando você pode fazer o diagnóstico desse paciente e quando você tem que procurar ajuda de outros centros. E se isso acontecer, claro, reconhecer que existem outros centros que podem estar mais avançados, que têm mais recursos que você, e pedir ajuda, pedir socorro e fazer os exames para chegar ao diagnóstico perfeito, que é fundamental para esses pacientes. Fundamental. É só isso que eu queria falar, acho que esse é o último slide.